Olha, faz uns 20 anos que eu não venho por aqui. Isso tudo acabou. Uma moita de bambu igual tem ali, teve jogatina há muitos anos, aconteceu vários problemas, de eu passar aqui à noite com a minha mãe e ter sombra de pessoas que já havia morrido, que foi enterrado vivo aí, e um lugarzinho muito complicado. Parou aqui nesse local um cangaceiro, Mário Alâncio, que era um temido por toda a vizinhança e região, parou aqui com a sua mula, mula arriada, todo muito bem equipado, inclusive com as ferramentas. E eu, garotinho pequeno, 7 anos de idade, na barra da saia da mãe. Aí vi a mãe entregando ele um copo com água e ele agradeceu e tocou o seu itinerário. Aí tão logo, alguns dias depois, se falaram, mataram Mário Alâncio. O que eu sei do Mário Alâncio, ele era um cara trabalhador, honesto. Fizeram uma sacanagem com ele, um cara roubou e largou o furto do roubo na propriedade dele. Então ele passou por uma tortura muito forte, chuchando agulha na unha, diversas torturas com ele. Assim que descobriu o verdadeiro ladrão, libertou ele da cadeia. Quando ele saiu da cadeia, ele falou, a partir de hoje, tudo que acontecer de errado, pode falar que é o Mário Alâncio que fez. E a partir daí surgiu o Mário Alâncio. O que eu vi contar é essas coisas assim. Porque no lugar que ele passava, ele limpava. E ninguém conhecia ele direito, porque ele era uma turma, né, que trabalhava com ele. Então ninguém conhecia ele direito. Então quando ele chegava, falava assim, o Mário Alâncio está aí, todo mundo ficava preocupado que o homem está aí. Ele chegava nos curral, tirava o boi. Eu tenho uma história que meu pai contou, que o cara falou assim, na minha fazenda ele não rouba não. Se ele roubou, eu mato ele. Ele foi lá e roubou, foi tudo, arrastou tudo. Eu não sei até hoje como pode haver uma pessoa daquele tipo, aquele comportamento único daquele jeito. O meu pai viu um capanga do Mário Alâncio segurar uma folha de manga, assim, a 10 metros de distância, o Mário Alâncio falou, segura aí, Eurico. Ele segurou e o Mário Alâncio só vai fazer assim, ia baixando, coisa assim, quando chegava, pá, cortava a folha da manga. Eu estava no alto do morro, colocando as criações no curral. Nisso o Mário Alâncio veio com a mula, toda enfeitada, chapéu de lebre, capa com a carabina. Eu inocentemente abri a porteira, sem saber quem era Mário Alâncio, deixou de ser. Abri a porteira para ele. Ele pegou, tirou a prata no bolsinho da calça e jogou para tampa para segure. Ele fez essa continência para o meu pai, assim, porque ele conhecia muito meu pai. Fez isso com um chapéu assim. Diz que ele tinha uma oração de São Marco, orelha tombada. Aí você olhava para ele assim, você só via as pernas, né? Você não via o rosto dele, não. Você via só as pernas. Por isso que ele falava assim, ele te rezava a oração e passava, você olhava assim, você não via, não era uma... Só via as pernas dele, aí não sabia quem é que era, então ele passava, ninguém via. Ele tinha medo de cruzeada, ele era... Assim que a minha mãe, que eu vou contar, ele era um tipo de um espírito, ele tinha medo de cruzeada, ele não parava, ele passava em cruzeada.
Eu estava, na época, com 11 anos de idade. Aparece na fazenda do meu avô o tal de Mar Alonso. Meu Deus, eu estava na cozinha, só vi quando a minha avó falou comigo, tremendo. O Mar Alonso está lá na sala. Vim aqui, Totônio, meu avô. Se vê se você podia me emprestar 2 contos, que eu estou querendo mudar daqui. Eu vou sair disso aqui, eu vou parar de envergonhar minha família, acabou. Eu não aguento mais, meu tempo acabou. Naquele dia, eu era garoto e lá ia para a escola, tinha meus 13 anos. Aí chegou os 2 cidadãos lá com a pasta pesada na mão, todos 2, e pediu o animal emprestado. Eu falei com eles, eu não posso emprestar, que eu lá vou para a escola. Aí o outro investigador, que no caso, que era o senhor Zé da Fita, falou, não, eu vou dar 10. Aí eu, mão no dinheiro, e o cavalo já estava arriado, falei, pode ir embora, pode montar no cavalo e ir embora. De noite que me entregou o cavalo. E a polícia estava a serviço da política. As pessoas que iam ser policiais não fazia curso nenhum concurso, ia pela índole violenta, pela bravura, entre aspas, né? Pela coragem de fazer arbitrariedade, e talvez tenha desagradado, ou a fama dele foi muito longe, e ele ultrapassou as fronteiras do permitido, então a própria política resolveu dar um basta. Eu vi este episódio da morte do homem porque foi uma coincidência de eu levantar de madrugadinha para trabalhar, e a hora que a gente pegou o primeiro risco de arado que a gente deu, primeiro risco, escutei o tiroteio. Aí eles chegaram e deram as ordens de prisão. Põe as mãos na cabeça e entrega. Quando ele colocou a mão na cabeça, o adversário dele, inimigo dele, deu o primeiro tiro na testa dele. O Zé da Fita deu 2 rajadas de metralhadora, uma no peito e uma na altura do currião. Uns falam 600 balas, como é que eu vou saber quantas balas? Foi um metralhador. Ele ficou amorfo, ele não tinha uma forma concreta. Levaram num caminhão que tinha carregado tijolo e eles colocaram aquele pedaço enorme de carne. Foi muito tiro mesmo, porque o relógio dele entrou todo no intestino dele, na barriga. Relógio de bolso.
Imediatamente eles puseram ele no caminhão e na mesma hora foram chegando em Tocantins, com 10 minutos ele já estava enterrado. Diz a lei que todo ser humano tem direito de um julgamento, e ele, a exemplo do Lampião, não teve julgamento. Ele passou por uma execução primária, né? Vamos acabar com esse cara que está incomodando o poder, e aconteceu. Mas diz que esse dia estava sem a oração dele, ele era cedo, o dia que eles mataram ele era cedo, ele não esperava. Quer dizer, existe coisas que você não sabe nessa vida, assim. A gente não pode ter essa descrer, não, porque se ele fazia isso tudo a vida inteira e foi muito difícil pegar ele, quer dizer, tem uma coisa esquisita aí. Quem anda rasteiro não cai, a voz que urge da arcada dos animais. Choveu no esterco, o cheiro dos currais. Cada tábua do estábulo, uma sombra no mato. Quem anda rasteiro não